Olá, prezados. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o boletim semanal do Sindicato das Autoescolas do Estado de São Paulo. Nós temos alguns assuntos a abordar, a apresentar a vocês algumas informações. Nós temos hoje na nossa pauta a falar sobre a dupla autenticação biométrica, que começou no dia 14 passado, segunda-feira passada, e tivemos a informação do Detran São Paulo de que está funcionando adequadamente, sem nenhuma inconsistência. E isso faz sentido até porque as empresas que já estavam credenciadas e cadastradas junto ao Detran São Paulo já tinham essa ferramenta. Portanto, nenhuma novidade em relação à dupla autenticação da validação biométrica. Tá? Felizmente, funcionou adequadamente e espero que continue funcionando adequadamente. O outro assunto que nós temos aí a tratar é que tivemos uma reunião no Detran na segunda-feira da semana passada, aliás, dessa semana, desculpe, e nessa reunião com o assessor da presidência, o Luiz Carlos Quadrelli, nós fomos conversar sobre a reformulação da portaria 101 e alguns aspectos que ela precisa ser adequada às resoluções atuais. Já tivemos algumas resoluções que foram revogadas, portanto, tem que adequar a portaria 101. E também sobre alguns artigos da própria portaria que tem que mudar algumas interpretações que estão sendo aplicadas de maneira equivocada. O Neto, o diretor-presidente do Detran, se sensibilizou com a nossa solicitação nesse sentido e colocou o Quadrelli, que é o assessor dele, que cuida da gerência de credenciamento hoje também, para que nós pudéssemos conversar, e nós já apresentamos uma pauta que já havíamos preparado há meses antes da pandemia, e atualizamos essa pauta, e que trata de alguns assuntos, como, por exemplo, a questão da entidade de atividade exclusiva, que está no artigo 2º da portaria, por exemplo, presença diária do diretor-geral ou o diretor de ensino. Precisa ser dada uma interpretação correta a esses artigos, para que nós não fiquemos aí reféns de uma interpretação e acabamos, às vezes, até sendo punidos. E tem outras adequações que devem ser feitas por força das resoluções, tá? A questão do simulador, que hoje já não tem mais obrigatoriedade, o espaço, a sala de simulador, que necessariamente não precisa ser no tamanho que está na portaria 101, porque houve uma alteração, a questão da desobrigação das aulas noturnas, enfim. E, principalmente, o que nós estamos pedindo é que crie uma dosimetria adequada nas penalidades para os CFCs que cometeram alguma irregularidade, não só os CFCs, mas também os seus diretores e seus colaboradores, instrutores, e também que essas punibilidades elas sejam de maneira objetiva, ou seja, quem cometeu a irregularidade é que deve responder por elas. Vamos dar um exemplo. Se o meu instrutor ele sai da minha autoescola com um candidato para a aula prática, eu sou diretor, eu estou dentro da autoescola, como é que eu posso ter o controle do que está havendo na rua? Como é que eu vou responder por um ato? A responsabilidade é do instrutor. Um ato que aconteceu dentro da autoescola, qualquer irregularidade, a responsabilidade é do diretor-geral e o diretor de ensino. Então tem que dirimir aí essas dúvidas para que todos possam responder objetivamente pelos seus atos. É isso que nós pretendemos, já apresentamos uma proposta, já tivemos a reunião na segunda-feira, vamos ter mais reuniões para discutir esses assuntos, até porque o presidente do Detran, Neto, pediu uma certa urgência para que nós possamos adequar, pelo menos o que for possível nesse momento. E eu acho que vai ser um trabalho bastante eficaz e que vai ser bastante promissor para a nossa categoria. Discutimos outros assuntos que vocês tomarão conhecimento ao longo do tempo. Em relação à questão mais local, nós tivemos uma reunião essa semana com a superintendência da capital, tá? Ela esteve, a superintendência Kelly, a superintendente Kelly e a Evelyn estiveram aqui no sindicato. Nós discutimos várias questões relacionadas à superintendência da capital. Eu acho que avançamos bastante. Hoje a questão do sem papel para inclusão e exclusão de instrutores, de diretores e veículos está funcionando de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais, diria, redonda, né, como se diz aí fora, e espero que continue assim para nós avançarmos nas outras questões. Tá? Outro assunto que nós tivemos, outro ato
nós tivemos essa semana bastante profícuo, bastante satisfatório, foi o evento que tivemos na cidade de Campinas, promovido pelo Detran. O Detran Quer Te Ouvir, foi para a cidade de Campinas e região, e esse evento foi bastante importante porque os CFCs de Campinas e região puderam se manifestar perante os diretores do Detran, perante o presidente do Detran, tá? Colocando as suas dúvidas, algumas questões, alguns problemas, e todos eles foram ouvidos adequadamente, foram anotados, e nós pudemos também falar sobre a reformulação da Portaria 101. Foi bastante repercutido durante essa reunião, lá em Campinas, do Detran Quer Te Ouvir. Portanto, avançamos bastante nessas questões. Tá? Em relação também ainda a esta semana, nós tivemos a primeira reunião de diretoria dessa nova gestão. Foi realizada ontem, quinta-feira, onde fizemos uma reunião híbrida, né, com uma parte da diretoria presencial e outra parte virtual. E nessa reunião nós discutimos vários assuntos relacionados à nossa categoria, falamos sobre as ações do sindicato durante a semana, as ações do sindicato perante o Detran, falamos também sobre a questão da renovação do credenciamento, que ainda estamos aguardando o Detran São Paulo fazer o comunicado, tá? E tudo isso está sendo acompanhado dia a dia e conversado com o Detran. Tanto o diretor-presidente, o Neto, quanto o Quadrelli tem se mostrado bastante sensível, então nós estamos conversando para podermos adequar os prazos à possibilidade de nós preenchermos e cumprirmos essa tarefa que é de renovar o credenciamento para 2022. Eu agradeço a vocês pela paciência e agradeço a vocês por nos acompanhar, e eu queria aproveitar hoje para render minhas homenagens ao meu vice-presidente, o Hélio Soares, que veio de Presidente Prudente para São Paulo para participar da reunião de diretoria. O Hélio, além de ser o vice-presidente do Sindicato das Autoescolas, é também o presidente da Associação das Autoescolas de Presidente Prudente, uma associação muito organizada, uma associação que funciona adequadamente e atende todos os anseios dos CFCs da cidade. E o Hélio também é um dos responsáveis pela administração da nossa sede regional em Presidente Prudente. Então eu me despeço de vocês, agradecendo, desejando um bom final de semana a todos. Semana que vem voltaremos com mais informações, ou se eventualmente surgir um fato novo, imediatamente nós divulgaremos. E gostaria que vocês vissem aí a apresentação do Hélio Soares, nosso vice-presidente. Muito obrigado. Olá, prezados. Estamos aqui hoje reunidos com o nosso vice-presidente Hélio Soares, de Presidente Prudente, que veio para participar da primeira reunião de diretoria do sindicato, agora em 2022. O Hélio é o meu vice-presidente, é o nosso representante na região do Presidente Prudente, presidente da Associação das Autoescolas de Presidente Prudente. Além disso, é um dos responsáveis pela nossa sede regional que temos em Presidente Prudente. Então, temos o prazer de recebê-lo aqui hoje, veio participar da reunião para que nós pudéssemos discutir vários assuntos relacionados à nossa atividade. Hélio, é um prazer ter você aqui hoje, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Como o Guedes disse, eu sou o Hélio, de Presidente Prudente, estou há 32 anos na atividade com o CFC, tenho o CFC Rafael, lá em Presidente Prudente mesmo, né? E estou à frente da Associação das Autoescolas de Presidente Prudente e tive o prazer de assumir a vice-presidência do Sindicato das Autoescolas. É sempre uma satisfação, um orgulho para a gente trabalhar nessa entidade tão séria que sempre defendeu a nossa categoria. Desde 1998 que eu tenho acompanhado o sindicato, já participei de outras diretorias e eu posso falar com toda a certeza do trabalho que essa entidade tem feito em defesa da nossa categoria, né? E eu sempre defendi, para quem me conhece, uma melhor formação dos condutores. Nós precisamos investir
mas nós, CFCs, precisamos investir mais na formação dos nossos condutores, né? Inclusive investir mais nos nossos profissionais. E por isso, nós, já no Presidente Prudente, já estamos com uma ideia, um projeto lá, começando um projeto para esse ano, pós-pandemia, para fazer uma palestra motivacional para os nossos instrutores, para qualificar melhor, para mostrar para eles a importância que eles têm da profissão deles, a responsabilidade social que eles têm, enfim. Não é? E é sempre muito prazeroso estar aqui nas reuniões e muito proveitoso também. Hélio, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo de tão longe, né, para participar da nossa reunião de maneira presencial, é muito importante isso, e dizer para você que hoje você como vice-presidente do sindicato, para nós é muito importante pelo seu trabalho que você desempenha na sua região lá em Presidente Prudente. Merecidamente, você hoje faz parte de um grupo seleto da diretoria do sindicato, em razão exatamente do seu trabalho. Mais uma vez, te agradeço por você estar junto conosco. Eu que agradeço, Guedes, a você, ao Aldari, ao Magnelson, que sempre confiaram em mim, e você agora me confiou essa missão de ser vice-presidente da entidade que nos representa. Na verdade, então, me coloco sempre à disposição, como sempre eu tive à disposição da entidade e da categoria, para que a gente possa trabalhar em prol da categoria e em prol dos nossos condutores, para melhorar a formação dos nossos condutores.